pessoinhas, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre os ângulos em triângulos, né? Eles estão sempre com a gente sempre usa triângulo, então é bom saber tudo sobre os ângulos dele. Que é a coisa mais importante, simples, é saber que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é somado 180. Então, a soma de todos os ângulos internos é igual a 180. Se eu pegar o A, o B e o C e somar, tem que dar 180. É assim sempre? É assim sempre. Então, triângulo, né? Três lados, três ângulos. Se você somar os três, tem que dar 180. Pode dar mais? Não. Pode dar menos? Não. Então, sempre que você somar, 180. Essa é a coisa mais importante. Então, aqui, vou colocar um exercício bem facinho, só para a gente testar o conhecimento. Eu te dei aqui dois ângulos, 56 graus, 66 graus, e quero saber quanto que vale x. É simples. É só você falar que 63 mais o 56 mais o x tem que dar 180. Então, vamos lá. Eu peguei o 63 e somei com 56 e passei para o outro lado ali já negativo. Então, 180 menos 119, eu vou achar que o ângulo que está faltando vale 61 graus. Ah, tá muito fácil. Beleza, vamos colocar um pouco mais difícil aqui. Eu não coloquei, né, quase informações, eu coloquei o x. O legal é esse ângulo aqui, né? Para vocês aí que já estão mais espertinhos aí já sabem, né, que esse símbolo significa um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, eu te dei o ângulo de 90 graus, te dei o 2x e o x. Ai, mas e agora? Você tinha que ter dado 2 para descobrir o terceiro? Não, não necessariamente. Você não sabe que se somar os 3 tem que dar 180? Então, a gente vai somar os 3. Então, eu peguei o 2x mais o x mais o 90. Ele tem que dar 180. Então, 2x mais x, 3x. E o 90 vai para lá negativo, tudo bem? 180 menos 90, 90 graus. Passei o 3 dividido, tá? 90 dividido por 3, 30 graus. Então, esse ângulo aqui vale 30, esse ângulo aqui, 2 vezes o x, né? 60. Se eu te perguntar qual é o valor dos dois. Tranquilinho? A soma dos três tem que dar 180. Outra dica muito legal. Em um triângulo equilátero, tá? Ele tem esse símbolo para dizer que os lados dele são iguais, tá? O triângulo equilátero, a palavra é muito legal de você lembrar. E que vem de igual, tá? E látero, lado. Então, triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, ele também vai ter todos os ângulos iguais. Então, o que acontece? Se os três não tem que somar 180, então eu pego 180 e divido por 3. Ou seja, em um triângulo equilátero, os ângulos sempre vão medir 60 graus, tá? Qualquer um dele. Então, se no exercício estiver falando assim, o triângulo ABC é equilátero, opa! Todos os ângulos dele medem 60 graus. Tudo bem? Isso é muito legal em exercício, tá? Às vezes, a palavra-chave é essa no exercício e você passa desapercebido. Então, em triângulo equilátero, todos os ângulos valem 60 graus. Opa! Deu um erro aqui no PowerPoint, mas é a vida, né? Vamos falar do triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem apenas dois lados iguais. Então, no caso aqui é o lado AB e o BC. Então, os ângulos da base dele também são iguais, são congruentes, né? Toda vez que você ouvir a palavra congruente, significa igual. Aqui em cima, no A, ele é chamado de vértice, tá? No triângulo isósceles. Eu sei que todos são vértices, mas no triângulo isósceles tem uma parte especial, porque é chamado de base. Na base, os ângulos sempre são iguais. Vértice, base, os lados iguais. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, no triângulo isósceles, quando você tem as pernas iguais, os seus pés são iguais, né? Então, é só uma frasezinha para você lembrar. Então, falou de triângulo isósceles, se eu tenho essas duas pernas iguais, eu tenho os dois pezinhos iguais. Então, por exemplo, se aqui valer 30, aqui vai ter que valer 30 também. Se o lado valer 6, esse lado também tem que valer 6. Tudo bem? Vou colocar um exercício aqui de triângulo isósceles bem tranquilinho. Te dei um dos ângulos, que é o 54 graus, e quero saber quanto que vale os outros dois, que são azulzinhos. Opa, tô falando que esses dois lados são iguais. Thalita, se o exercício não fala nada e tiver esses símbolos, tá certo eu falar que ele é isósceles? Tá certo, tá? Porque esse símbolo significa igualdade. Pode ter até dois risquinhos aqui, tá? Então, se eles são iguais, poxa, então vamos pensar. Os três tem que somar 180. Então, eu já vou tirar o 54, que já foi usado. Então, 180 menos 54, sobrou 126 graus.
Poxa, se eles são iguais, é simplesmente dividir por 2. Então, cada um vai valer 63. Tranquilíssimo esse exercício, né? Esse daí é o mais facinho que tem. Então, por favor, não errem ele. Aqui, ó, vou colocar um mais dificinho. Eita, tá até girado aqui, tá? Pra vocês não acostumarem sempre com a mesma posição. Esse daqui, eu coloquei só letras, né? Não coloquei nada de especificação de ângulo, né? De graus pra vocês. Coloquei só letras. Mas o que vocês têm que perceber é que ele é isósceles também, ó. Tá vendo? Esse ladinho aqui igual esse ladinho. Então, significa, né? Que a base dele, na verdade, tá ali em cima, tá? Ele tá girado, não tem problema. Então, se uma perna é igual a outra, um pé é igual ao outro. Então, ou seja, aqui também vai ter que valer y, eles são iguais. Opa! Y, 2y. E eu sei que a soma dos três tem que dar quanto? 180, certo? Então, 2y mais y mais y, 4y igual a 180. 180 dividido por 4, 45 graus. Então, se eu te perguntar exatamente quanto vale cada um, é simples, né? Os pezinhos dele ali valem 45 graus e aqui no meio vai ter que valer 90. Por quê? 2 vezes o 45. Belezinha? Só por curiosidade, ele acabou se tornando um triângulo retângulo, né? Que é o triângulo que tem um dos ângulos valendo 90 graus. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas propriedades do ângulo externo, tá? Às vezes cai em exercício e às vezes te ajuda muito. Então, tá vendo esse ângulo azul mais clarinho? Ele é um ângulo externo do triângulo, né? Ele não tá aqui dentro. Esse azul escuro, vermelho e o verde são ângulos internos. Então, o que que acontece? Se eu juntar esses dois ângulos, eles são ângulos suplementares, ou seja, se eu somar os dois tem que dar 180. Lembrou aí? Se você não lembrou, se você ainda não aprendeu, é simples, tá? Quando eu tenho aqui essa reta e eu tenho dois ângulos juntinhos aqui, eles têm que somar 180 graus, então eles são chamados ângulos suplementares. Isso quer dizer que se, por exemplo, aqui dentro esse valer 80, aqui fora vai ter que valer 100, porque a soma deles tem que dar 180. Só um exemplo. Então, o que que acontece? Soma azul escuro com azul clarinho, tem que dar 180. Esse é um detalhe, mas a propriedade do ângulo externo, ela diz outra coisa pra gente. Ela diz o seguinte: se eu pegar esse ângulo externo aqui, ok? Ele vai ser, a medida dele vai ser igualzinha se eu somar esses dois ângulos aqui do outro lado. Notem que eu não tô somando aqui, ó, com o vizinho dele, que seria o adjacente. Então, o que que fala? O ângulo externo, que no caso aqui desse exemplo é o vermelhinho, de um triângulo, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Lembra da palavra adjacente? Significa vizinho, tá? Então, o ângulo vermelhinho vai ser a soma dos outros dois que não são vizinhos dele. Vou colocar no exercício para ficar bem mais fácil, você vai entender bem facinho. Coloquei aqui 78 graus e 63 graus. O que que você podia fazer? Você poderia somar eles dois, ver quanto falta aqui e depois ver quanto que falta para 180. Mas a propriedade do ângulo externo, ela diz que se eu somar já esses dois, é o valor do x. Então, o x vai ser o 78 mais o 63, o x está valendo 141 graus. Fácil, né? Agora que tá com o número, né? Então, o ângulo externo vai ser igual à soma dos outros dois que não sejam vizinhos, tá? Vou colocar aqui um mais difícil, bem legal esse. Esse aqui é da hora. O que que acontece? Quanto x, meu Deus do céu. Aí você vai falar, não tem ângulo, não tá falando quanto tá esse ângulo, relaxa. Por quê? É só você colocar no seu conhecimento. Você sabe que se você pegar esse daqui de baixo, vai ter que ser igual se eu somar esse com esse, correto? Então, vamos lá. Se eu pegar o aqui de baixo, tudo bem? Vai ter que ser igual à soma dos outros dois. Então, vai ter que ser a soma do 2x mais o 40 com o x mais 30. Belezinha? Então, de novo, o ângulo externo é igual à soma dos dois que não sejam vizinhos dele. Certinho? Esse exercício é passa pra cá, passa pra lá. Então, vamos lá, vou organizar. Peguei o 2x, passei pra cá negativo, e o x passei pra cá negativo. E peguei o 50, passei pra lá negativo. O 40 e o 30 já estavam certos, o 5x já estava certo. Aqui, menos 2 com menos 1, menos 3, certo? 5 com menos 3, 2. 40 com 30, desculpa, 70 menos 50, 20. Então, gente, nem vou colocar aqui, né? O x vai valer 10. Thalita, mas você pediu quanto que vale o ângulo vermelho. Simples, né? Você já não achou que o x vale 10? Então, você vai lá no 5x mais 50 e coloca o 10 no lugar do x.
Então, 5 vezes 10, 50, mais 50, 100. Então, eu achei que esse ângulo vermelhinho vale 100 graus, certo? Bom, é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, só perguntar, tudo bem, lá no Face, nos comentários, onde você quiser. Se você tiver alguma dica também para os meus vídeos, se estiver te agradando, ou se alguma coisa não estiver muito boa, você pode falar para mim também, né? A gente sempre quer melhorar. Belezinha? Espero que eu tenha sido útil, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Dá aquela curtida básica, aquela compartilhada com os amigos para me ajudar e se inscreva no meu canal. Beijinhos!